Fala pessoal, bem-vindos a mais um Corte dos Livros podcast. Hoje, tô com o autor desse livro aqui, Igor Finger, As 5 Soluções. Começa já curtindo o episódio aí pro YouTube entender que é um conteúdo de valor e eu tenho certeza que vai ser, porque eu conheço esse cara aqui. E a gente vai saber quais, além da toda a jornada dele, quais são essas 5 soluções. Qual que é o guia, qual que é a receita que ele tá entregando aqui pra gente? Meu amigo, muito obrigado por você estar aqui. Pô, que disse, obrigado a você pelo convite. É uma honra ter você aqui. Que bom, agora você tá aqui perto, tá em São Paulo, tá aqui perto, fica mais fácil. Agradeço o seu tempo, sua presença, quero que a audiência conheça você, eu já conheço você. Vamos contar sua história incrível aí, essa jornada maravilhosa que você vem traçando aí nos últimos tempos. Combinado, querido. Obrigado pelo convite. Eu espero que seja um tempo de muito valor para as pessoas que estão nos assistindo, né? Que haja uma entrega muito bacana e que possa colaborar com a vida das pessoas. Não, com certeza vai ser. Com certeza. Começa assim, vamos começar do começo. Conta um pouquinho quem que é o Igor. Se apresente aqui para quem não conhece. Quem tem esse ato falho de não conhecer o Igor ainda, se apresente para a audiência. Quem é o Igor? Bom, eu sou pai da Isabela, do Arthur e esposo da Patrícia. Eu sempre começo falando sobre isso porque se há um pilar, um valor para mim é a família. Esse é o primeiro ponto. Além disso, eu sou um mentor comportamental. Também gosto de me apresentar dessa forma. Porque a minha principal ideia é poder colaborar com as pessoas de terem um comportamento que levem elas para a vida que elas querem ter. Ótimo. Tá, Igor, mas e a minha formação? Bom, então vamos lá. Formação técnica, eu sou psicólogo formado, mestre, doutor em psicologia. Durante muitos anos fui professor universitário. Escrevi livros técnicos dentro da psicologia. E esse livro que você falou aí, As 5 Soluções, é o meu primeiro livro focado em uma linguagem não técnica, para alcançar realmente as pessoas que possam se beneficiar de uma psicologia de verdade. Tá bom. Muito bom, muito bom. Legal. Então, assim, vamos começar logo das 5 soluções, então. Eu notei algumas aqui. Sei que tem ambiente, que você gosta de falar muito do ambiente. Sei que ambiente é uma das. Gestão das emoções, mas conte um pouquinho, quais são essas 5 soluções? Com certeza. A ideia do livro, As 5 Soluções, e tem esse chamado, né? O guia indispensável para viver bem, produzir melhor e se realizar na vida. Então tem essas chamadas que é bem interessante, que fala que tem a ver com produtividade, tem a ver com viver bem, ou seja, muito mais com saúde, e a realização. São os 3 pilares do livro. E o livro ele começa com uma pergunta que eu esperei ser instigadora e acho que consegui. Assim, as pessoas que muitas vezes eu pergunto faz pensar mesmo, eu te pergunto agora também para você agora. Vamos lá, o Igor faz umas perguntas que pega a gente desprevenido. Vida de psicólogo dá nisso, né? Boa, vamos lá, tô preparado. Se a sua vida continuasse exatamente como está. Cara, essa pergunta é maravilhosa, eu já te falei isso, né? Já? Que bom. Se a sua vida continuasse exatamente como está, você terá vivido uma vida realizada e feliz? Sim, com certeza. Que ótimo. Que ótimo. Mas muitos dizem, dá uma parada assim, e daí eu venho pra ampliação, né? Se a saúde, aquilo que faz pra tua saúde, com o teu dinheiro, com a tua família, no teu trabalho, na tua espiritualidade, continuar exatamente como está nessas áreas, sem mudar nada. Em saúde, família, trabalho, dinheiro e espiritualidade. Você terá vivido uma vida realizada e feliz? Aí acho que podemos conversar um pouquinho. Dá pra melhorar algumas áreas. Dá pra melhorar algumas áreas. Se a gente for aprofundar, acho que tem algumas que... Eu acredito também que sempre dá pra melhorar. Perfeito. É uma boa visão. Sempre dá pra melhorar. Uma boa visão. Que nem a realização e a felicidade não é um ponto assim, cheguei e tô ali. É um caminhar, é um processo. Sim. Perfeito. Mas quando você fala assim, tem algumas coisas que pode melhorar. E aí que entra as 5 soluções. O que a psicologia já, assim, em anos, em centenas de anos, em pesquisas mostraram, assim, foram atrás e conseguiu já concluir hoje. Que existem 5 grandes obstáculos na nossa vida, do ponto de vista mental, vamos dizer assim, comportamental também. 5 grandes obstáculos que impedem a gente de viver a vida que a gente quer viver. De ter o dinheiro que a gente quer ter, de ter a família que a gente quer ter, de ter a realização que a gente quer ter. 5 grandes obstáculos. Quando as crenças estão no comando, quando as emoções são intensas demais, quando o ambiente está errado, quando os hábitos são ruins e quando a comunicação não é influente. A comunicação não influencia, não modifica, não muda. Para cada um desses obstáculos, tem uma solução. Tem uma solução. Por isso, as 5 soluções. Caramba, o nome é muito bom, hein? Curtiu? O nome é muito bom.
Muito bom. A capa é boa. Eu vou deixar o link para vocês aqui no link do vídeo, tá? Tanto no YouTube e no Spotify. Quem tiver aí, 5 soluções. Tá. Dessas 5, onde você acha que a galera tropeça mais? Tem uma que você fala assim, essa daqui dói mais. Tem. As pessoas perdem muito tempo tentando mudar as crenças. Igor, eu tenho uma crença limitante, eu tenho uma síndrome do impostor, eu tenho pensamentos de desvalor, e acaba fazendo errado a forma de lidar com os pensamentos. Veja só, nossos pensamentos, eles são como vídeos de uma rede social, Reels do Instagram, por exemplo, ou vídeos do TikTok. O que acontece quando a gente vê um vídeo que a gente gosta? O que você faz? Você fica vendo o vídeo, passou de 3 segundos, 10 segundos, 20 segundos, você vai para um próximo vídeo ou um próximo, a rede social vai te sinalizar um vídeo similar. Ele entendeu, o Adilson gostou desse tipo de vídeo, vou mostrar mais desse tipo de vídeo. Se você interage com o vídeo da mesma forma. Sim. Agora, se é um vídeo que você não gosta e você simplesmente passa, a rede social começa a te mostrar menos. Ótimo. A gente deveria fazer exatamente da mesma forma com os nossos pensamentos. Mas o que a gente faz? A gente tem lá uma crença, sou incapaz, não sou merecedor. E ao invés de a gente simplesmente deixar passar a crença, o que a gente faz? Eu odeio essa crença, eu gostaria de mudar essa crença. A gente comenta, a gente dá ibope, a gente dá tempo de tela na crença. Entende? A gente fica assim, nossa, realmente eu sou um impostor, eu deveria mudar a minha crença, porque a minha crença de impostor é horrível, me prende, me tira, sei lá, as possibilidades de negócio. E tudo isso é tempo de tela, tudo isso, a mente começa a entender que ter uma crença, sou um impostor, sou um fracasso, sou ruim, é tão importante para essa pessoa, por exemplo, é tão importante para mim, que vou mostrar de novo. E vou mostrar de novo. Então a gente acaba não fazendo com as nossas crenças aquilo que deveríamos fazer, que é simplesmente notar os pensamentos e crenças que não nos ajudam e deixar passar. Mas eles vão voltar, vão. E quando voltar, deixa passar de novo. Só que aqui que grandes pessoas tropeçam. Por quê? Porque daí querem mudar a crença, ressignificar a crença, reescrever a crença. Então é como, voltando à metáfora do vídeo, eu vou lá e criticar o criador de conteúdo. Eu vou lá, Adilson, eu não gostei desse seu vídeo, eu achei que você falou meio mal deste livro. Isso muda o livro? Isso muda o vídeo? Não faz nada. Tu só tá comentando. O Adilson pode até ler e vai falar, tudo bem. Bom comentário. Legal, okay. O vídeo tá feito. É o que nosso cérebro faz. Você, eu gostaria de mudar essa crença para uma outra. O cérebro vai olhar, tá bom, legal. Só que não. Tá. Percebe? E é ali que as pessoas mais tropeçam, quando acabam investindo tempo tentando mudar crenças, enquanto na verdade poderiam investir tempo, daí eu não sei se tu faria essa pergunta, mas já te respondo, investindo na das 5 soluções, aquela que é 80-20, aquela que, Igor, qual delas, se tu tivesse que escolher uma só, qual é? Criação de hábitos, os hábitos certos. Ao invés de ficar tentando mudar crenças e pensamentos, se você focar nos hábitos que te levam para a vida que você quer viver, o cérebro, ele tem 2 funções, primordialmente. Posso ir para aqui? Lógico, com certeza. Aprofunda aí. Primeira função delas é nos proteger do perigo. Ótimo. Simples. Olha para mim, né? Pensa eu, Homo sapiens sapiens, não tenho garras, não tenho veneno, às vezes na língua, né? Um pouquinho, né? Assim, boa. De leve, né? Mas como é que eu vou me proteger? Hoje é diferente, mas pensa na origem da espécie. Como é que a gente ia se proteger do perigo? Fugindo. Então a nossa mente é especialista em ver perigos e nos sinalizar para sair correndo. Se esconder, subir na árvore, o que for. Depois veio as ferramentas, depois veio a agricultura, veio a comunidade, veio a sociedade, tudo isso. Mas o primeiro passo é de proteção. Então a nossa mente tem como primordial função nos proteger do perigo, nos afastar do perigo. E a segunda importante função da mente é manter hábitos. Por quê? Porque um novo comportamento custa muito. Aprender a falar custou muito para o cérebro. Aprender a caminhar custou muito. Aprender a ler custou muito. Aprender a beber alguma coisa custou muito. Depois que a gente tem filho, a gente descobre que até amamentar é algo que a gente aprende. Não é uma coisa assim, tipo, é só amamentar. Só isso, não. Então, todo um novo comportamento custa muito para o cérebro. Então, ele automatiza. E quando ele automatiza, ele cria esse hábito. Quando criou o hábito, o cérebro começa a proteger esse hábito. Tipo, agora, uma vez criado, eu já vou vai no tentar automático. manter ele até o fim, automático. Então, a gente é carregado de hábitos ruins que não nos aproximam da vida que a gente quer, do dinheiro que a gente quer, da família que a gente quer. Ao invés de a gente ficar despendendo tempo tentando mudar nossas crenças, nós despendêssemos tempo para criar os hábitos que nos levam para a vida que a gente quer,
vai chegar um determinado momento que o cérebro, já que a sua programação é manter hábitos também, vai chegar um determinado momento que o cérebro vai começar a nos obrigar, entre aspas, a manter aquele hábito, que já vai me levar para a vida que eu quero. Ótimo. E é por isso que algumas pessoas que começam a treinar todos os dias, chega uma hora em que não consegue ficar sem treinar. Ler todos os dias, não consigo ficar sem ler. Por quê? Porque o cérebro começa a sinalizar, tá na hora de ler, Adilson, tá na hora de ler, Adilson. Vamos ler, tá ali o livro, leia. E o cérebro vai te cutucar até você ler, nem que seja uma página. Imagina isso com dinheiro, imagina isso com dizer eu te amo pra família, imagina isso com uma espiritualidade. Quando nós criarmos os hábitos da vida que a gente quer viver, não importa se tiver crença de impostor, de fracasso, pode até vir, mas você já tá criando o hábito que te leva pra vida que você quer. Boa. Resolve a vida. Tá. Ó, eu vou puxar a sardinha para um hábito aqui, Uhum. e depois eu vou fazer uma pergunta para você. A leitura, né, nessa minha jornada, eu vejo que é um hábito que ele puxa outros hábitos. Boa. Né? É um hábito que você fala assim, Adilson, a leitura, qual que é o benefício direto? Você vai melhorar vocabulário, você vai ter aquilo que a gente já sabe, vocabulário, comunicação, repertório, ótimo. Mas tem vários benefícios indiretos na leitura. Que é, por exemplo, você começa a ler, aí você lê num livro assim, é importante talvez você ter um diário para você gerenciar suas emoções. É mais um hábito aqui. É interessante que você cuide da atividade física. Aí você vai. Então a leitura, puxando sardinha, eu acho que é um bom começo para dar uma expandida na mente para você buscar novas coisas. Mas eu queria saber de você, para quem está aqui agora, você consegue falar 3 hábitos assim simples que a pessoa consegue amanhã fazer alguma coisa diferente já? Vou tentar aqui amanhã, vou assistir o podcast lá com a Adilson e com o Igor. Amanhã eu vou tentar pôr um hábito em prática. Eu não vou dizer necessariamente 3 hábitos, mas como criar 3 hábitos que a pessoa queira criar. Ótimo. Pode ser? Ótimo, pode. Ótimo. O primeiro passo importante para criar o hábito que a pessoa queira criar é respeitar a rotina que já existe. O maior erro é tentar mudar a rotina. Quero treinar, então vou botar a academia 3 vezes por semana, 1 hora. Se até hoje você não tem 1 hora para treinar, você não vai treinar em 1 hora. Uhum. Eu quero dedicar à leitura de um livro um capítulo inteiro por dia. Cara, você não lê nenhuma página, não vai ler um capítulo. Então como é que a gente faz, Igor? Primeiro ponto, respeita a rotina. Onde encaixaria o livro, por exemplo, sem mudar demais a rotina? Eu acho que poderia ser no café da manhã. Ou poderia ser indo para o trabalho, se eu estou indo de ônibus, ou de van, ou de alguma forma. Ou poderia ser antes de dormir. Enfim, comece a observar o momento do dia em que esse hábito que você quer fazer pode entrar sem mudar demais a rotina. Tá. Esse primeiro ponto. Ótimo. Já achei. Ótimo. O próximo passo é identificar qual é o menor tamanho do hábito que você pode se comprometer a fazer no pior dia. Nossa, excelente. O menor no pior dia, tá? Ou seja, quando tá de mau humor, quer matar um, sabe? Tipo, Tá. Muito bom essa. A mulher tá de TPM, enfim. Qual é o menor tamanho? O meu menor tamanho é 1 parágrafo de leitura de livro. No meu pior dia, eu posso estar o pior dia. Qual é o menor tamanho que eu faço para manter meu hábito diário de leitura? É 1 parágrafo. Tá bom? Uma vez definido esse menor tamanho, você começa o hábito pelo menor tamanho. Ótimo. Então, meu compromisso amanhã, se é de ler livro, então é ler 1 parágrafo deste livro depois do café da manhã. Já vi onde é que entra na rotina, vou ler 1 parágrafo, fechou. 1 parágrafo a pessoa vai demorar 3 minutos. 3 minutos. Alguns parágrafos são até pequenininhos, pode ser menos que isso. 1 minuto. E o terceiro ponto é que tem que ser diário. É domingo a domingo. Quanto mais a gente fizer coisas de segunda, quarta e sexta, daí você da leitura, eu vou entrar no hábito de atividade física, por exemplo. Tá. Igor, eu vou fazer atividade física, então, antes do almoço, que tá dentro da minha rotina, tá no prédio ali, tô chegando da minha faculdade, eu tô chegando do meu trabalho, antes de subir em casa, eu vou na academia, então tá dentro da rotina, Igor. E o menor tamanho do hábito que eu tenho pode ser 15 minutos de atividade física. 15 minutos no pior das TPMs, no pior do mau humor, no pior do dia ruim da vida, eu consigo me comprometer. Só que se você colocar segunda, quarta e sexta, fica ruim pro cérebro. O cérebro, ele funciona com um ciclo chamado ciclo circadiano. Ótimo. Cerca de um dia, não é? Então, é quase como se todo o nosso corpo, ele segue o dia, a rotação da Terra no Sol. Imagina quando a gente está dormindo, o cérebro faz como se fosse um relatório do que está
O que foi bom, o que não foi bom, que memória eu vou salvar, que memória eu vou descartar, que hormônio eu tenho que produzir mais, que tipo de atividade tem que ser menos. Então o cérebro faz esse check-up e começa um novo dia. Então é muito mais fácil para o cérebro entender a construção de um hábito se você faz todo dia. Se você coloca lá segunda, quarta e sexta para começar um novo hábito, demora mais tempo para o cérebro entender que o padrão é segunda, falha terça, quarta, falha quinta, sexta, falha sábado e domingo, segunda, falha terça, quarta. Demora mais tempo. Sim. É muito mais fácil para o cérebro criar o hábito se é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Depois de criado o hábito, se quiser espaçar um pouquinho, Aí, tudo beleza. bem. E daí o cérebro já ele vai te lembrar na terça, tinha que treinar, e tu fala, não, hoje não. Hoje não precisa, é quarta. Mas o que acontece que muitas vezes é que se você cria o hábito diário de leitura, você vai acabar lendo todo dia. Treinar, você vai treinar todo dia. E assim por diante. Ó, você falou uma coisa bem legal. No meu clube do livro, eu entrego um planejamento de leitura, um planner. Então é um planner, tem lá todos os dias do mês. Eu tento dar uma organizada ali para não quebrar um raciocínio também entre um capítulo ou outro, né? Ou até entre um subtítulo dentro do mesmo capítulo, né? Um subcapítulo. Mas eu entrego exatamente isso. Falo, ó, na segunda você vai ler da página 3 até a página 10. Boa. São 7 páginas hoje. Amanhã você vai ler da 11 a 14 e assim por diante. Mas é de segunda a segunda, não tem descanso. E não tem... É um pouquinho. E eu peço, Igor, é muito, muito interessante isso. Eu peço 20 minutos da pessoa, só isso. Por dia. Boa. Quando a pessoa quer entrar no clube do livro, eu falo, você tem 20 minutos? Tenho. Então vai dar certo. Porque é só isso que precisa. Segue o planner um pouquinho por dia. Vai dar. Vai dar certo. E dá, viu? E 20 minutos é um bom tempo, né? E eu acho que eu só sugeri, se você me permite, sugiro colocar isso, né? No pior dia que você tiver de mau humor... Será que cabe 20 minutos? 20 minutos consegue dedicar. Um bom ponto. Porque se a pessoa disser que não, a gente vai ter dias ruins. Vai, total. Ontem mesmo pro dia foi um dia muito bom pra mim, mas cheguei em casa de noite, meus filhos passaram um pouquinho do horário e daí ficaram um pouquinho mais chorosos, mais querendo atenção, dei um pouco de atenção. Eu fui dormir com eles, fui fazer eles dormir e acabei capotando, não li. Nossa, e agora? Agora, como é que eu posso fazer nesses dias ruins? Meu humor ficou meio ruim ficou meio ruim pra mesmo assim ler. Né? Essa é a marcada. Ontem, por exemplo, eu mesmo triste, porque meus filhos estavam meio chorosos demais, estavam cansados, etc e tal. Eu dei uma dormida pra fazer ele dormir, eu meio capotei, tava cansado também, mas quando eu acordei, antes de vir dormir, eu li um parágrafo. Entendi. O dia foi corrido ontem, é meu hábito de ler um parágrafo, tava dentro ali, eu li um parágrafo. Então, quando você define o que pode fazer, o que você consegue se comprometer no pior dia, é muito mais fácil manter o hábito. Nossa, essa dica é muito boa do pior dia, cara. Boa, né? Porque daí o compromisso, se a pessoa se comprometeu de verdade... Vai conseguir. Cara, se no pior dia você se comprometeu a ler um parágrafo, quando for seu melhor dia? Aí é o ponto. Fantástico. Daí você vai me dizer isso. Igor, então eu só vou ler um parágrafo? Não. Adorei. Foi muito boa a tua pergunta. O que acontece? Como todos os objetos em movimento, lei da física, né? A inércia existe, não é? Se você vai. A menos que haja algum atrito que diminua a tua velocidade, vamos dizer assim, né? Então, tanto é que nós estamos no espaço. Eu jogar uma bola, vai e era uma vez, porque não tem atrito lá. Então, quando você começa um movimento, que seja um movimento de leitura, e você tá lendo esse um parágrafo, a tendência é que você vai ler um segundo, que você vai ler um terceiro, porque nós temos a tendência de continuar o nosso movimento. Vai chegar um determinado momento que vai ter um atrito, um telefone que toca, um alarme que toca, ou até mesmo um livro que o autor meio que se perde, ou a autora se perde, daí não engajou. Aí e daí desconectou da leitura. Desconectou da leitura. Mas se a leitura tá fluindo, você pode ter se comprometido com um parágrafo, quando vê você já leu 10, 20, 30 páginas, porque o autor escreveu bem, engajou, você já tá em movimento. Mas qual era o compromisso mesmo? Era um parágrafo. Então acontece isso em qualquer hábito. A gente tem a tendência a continuar fazendo o movimento, mesmo que no mínimo a gente tenha se comprometido só com uma página, um parágrafo, 20 minutos. Boa, muito bom. Né? E tem uma coisa que eu sempre falo, eu queria ver se faz sentido pra você, que talvez é um comportamento mais da sua área do que da minha, mas eu dou uns pitacos. O que eu falo às vezes pra pessoa que quer criar o hábito? Eu falo assim, cara, no começo vai ser difícil mesmo.
Eu acho que é importante ter essa consciência, sabe? O primeiro parágrafo talvez não vai ser tão prazeroso como você está imaginando. Vai ser um pouco desconfortável. Você não vai conseguir prender atenção. Você vai falar, pô, que negócio chato. Porque eu acredito que talvez tudo que a gente faz uma primeira vez é mais difícil. Perfeito. Então eu acho que... Eu queria saber a sua opinião mais técnica nessa parte comportamental, porque eu vejo que a galera às vezes também quer ler, mas quer a primeira página ser assim, nossa, isso aqui mudou meu dia. Não, cara, às vezes vai ser um pouco monótono no começo. Até, lógico, você indo é uma musculatura. Você vai indo, um dia você fala, nossa, igual você falou, hoje se eu não ler, tá fazendo falta. Mas faz sentido isso de setar já um mindset que talvez não vai ser tão legal assim no começo? Existe alguns... Faz sentido. Tá. Existem alguns hábitos que nós fazemos que assim que finaliza o hábito a gente já se sente bem. Comer, por exemplo, comer doce. Não precisa muito. Comer o doce, nossa, ótimo, que maravilha, gostei. Tanto é que a gente quer comer mais. Existem outros comportamentos que a gente faz que a recompensa pelo comportamento demora mais tempo. Atividade física entra aí, leitura entra aí, muitas vezes higiene bucal entra aí. Dizer eu te amo para uma pessoa não necessariamente vai receber a retribuição do eu te amo na hora. Entende? Espiritualidade, por exemplo, se você orar e pedir algo a Deus, se você acreditar em Deus, não quer dizer que vai vir e vai acontecer. Então, o que acontece? A ampla maioria dos hábitos, na verdade, eles não têm uma recompensa imediata, como a leitura do livro. A gente não vai sentir, nossa, que maravilha. O que a gente faz? Nós temos que sentir a recompensa, nós temos que sentir uma certa gratificação para continuar lendo. Então, uma boa forma é registrar o progresso. Nossa, maravilhoso isso. Então, como é que você registra o progresso? Eu li os 20 minutos hoje, marco um xizinho no calendário. Ou uma outra coisa que eu gosto muito, eu uso... E recomendo bastante usar um pote de feijão. Eu acho que eu vi você falando isso em algum lugar já uma vez já. Isso é nos maravilhoso. Stories eu falei isso bastante. O que é o pote de feijão? Um potinho branco, pote de vidro, e você pega um grão de feijão para cada vez que você fizer o hábito que você quer adquirir. No caso de leitura, ou de atividade física, ou de determinada alimentação, ou meditação, enfim. Você fez o hábito, coloca o feijão ali. Que chega um determinado momento que o cérebro começa a se interessar pelo feijão subindo no pote. Não é tanto pela leitura, mas é que para eu botar o feijão aqui eu tenho que ler. Eu preciso ler. Entendeu? Só que daí tu vai vendo ali o feijão, só que vai dar tempo suficiente para você começar a notar, caramba, essa leitura tá interessante. Então aí aqui é uma que a gente chama de uma recompensa artificial, que, caramba, é um grãozinho de feijão, mas aqui tem a ver com, nossa, eu tô notando o progresso. Tá. Mas depois você vai viver o progresso com o retorno que o livro vai te dar, com uma parte do capítulo que o autor vai dizer uma coisa que tipo, nossa, que insight fantástico. Então, para esses hábitos, não só de leitura, como de atividade física, ou outros hábitos que não tem aquele retorno imediato, usa um potinho de feijão. Note o progresso, porque quando você nota o progresso, você vai se engajar a continuar com aquele hábito de leitura, de atividade física e assim por diante. Muito bom. Isso é e muito tem bom. um ponto de hábito que eu queria dizer, da pergunta que você tinha feito sobre quais são os 3 hábitos. Tá. E você trouxe uma coisa que eu acho que é interessante trazer para quem está nos assistindo, que é uma ideia de hábito nuclear. Ah, boa. O que é um hábito nuclear? Núcleo, bem de átomo mesmo, Ok. né? Núcleo é aquilo que puxa para o centro, né? A gravidade da Terra, o centro da Terra é que está puxando a gente, porque a gente não está voando, digamos assim, não é? Então, existe uma força que puxa a gente para o solo e nós ficamos aqui. Então, existe o que a gente chama de hábitos nucleares, que são aqueles hábitos que chamam outros hábitos. Olha, eu não sabia que era esse termo. Exato. Manda, Boa. aprofunda aí. Então, por exemplo, uma pessoa pode querer muito fazer, sei lá, quer um dia correr na maratona. Tá bem. Daí vai lá, começou a treinar todos os dias, foi num clube de corrida, tá seguindo aquela ideia de manter a rotina, de se comprometer com o menor tempo possível, tá seguindo toda a estratégia que eu falei. E chega um determinado momento que ela vai notar uma disposição maior para dormir mais cedo. Total. Uma disposição maior para trabalhar. Uma disposição maior para mudar a alimentação. Caramba, eu não tô afim de comer batata frita hoje. Eu vou numa nutricionista ou nutrólogo para ver qual é a alimentação, vou começar. Então, quando você nota, por causa de um hábito, que no caso aqui do exemplo era correr todos os dias para, quem sabe, chegar numa maratona, a pessoa muda hábitos em várias áreas da vida. Isso que nós chamamos de hábitos nucleares.
E a leitura, como você trouxe o exemplo, trazendo para aquilo que é o foco principal aqui de quem está nos assistindo, para muitas pessoas é um hábito nuclear. Porque tu começa lendo todos os dias, e uma vez que você lê todos os dias, você consegue aplicar aquilo que é lido, e ao aplicar isso pode mudar nas suas relações com as pessoas, a sua finança, o seu trabalho, produtividade, o seu contato com alguma espiritualidade, ou até mesmo a tua própria saúde. Então a leitura se torna um hábito nuclear de vários outros hábitos. E o mais interessante é que a força que você precisa fazer é pro hábito nuclear. Porque os outros hábitos que você venha fazer, ele pega emprestado um pouco essa... Meio que pega o vácuo, né? Exato. Vai junto. Então vai junto, entende? Então, nossa, eu tô correndo. Cara, vai junto, eu quero comer mais salada. Vai junto, vou dormir mais cedo. Vai junto, vou dizer mais eu te amo, entende? Tô lendo. Cara, agora vai junto aplicar isso aqui que eu tô lendo, entende? Total. Ou meditar, ou o hábito que for útil para a pessoa. Então as pessoas muitas vezes podem se perder no caminho de tentar mudar muito a vida, tentando mudar todos os hábitos. E aqui vem uma recomendação interessante. Foca num. Num que tem potencial na vida de ser um nuclear. Boa. Livro foi um nuclear para mim. Para mim também. Foi? Olha só, também. que interessante. O livro me ajudou muito em vários aspectos a ter outros hábitos. Muito, 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 muito. É porque o que acontece, né, Igor? A gente, por exemplo, vamos ler o livro. Aí o autor tá falando assim, ó, isso daqui foi importante na minha trajetória. Então, por exemplo, você vai pegar um autor, sei lá, vou pegar um autor aqui, Ryan Holiday. Uhum. Aí ele fala assim, ó, a meditação ela foi importante na minha jornada por causa disso, disso, disso. É interessante minimamente eu ser curioso para testar isso, porque senão também não faz sentido. Você desprende um tempo para ler, Perfeito. Aí o autor fala, vamos fazer meditação? Aí você fala, não, comigo não funciona. Pô, mas por que você tá lendo então, né? Por que então? Por que tá isso no tempo? Então eu acho que essa curiosidade, o livro traz esses aspectos que você começa a se espelhar minimamente. Fala, pô, se essa pessoa, que nem eu vou ler o livro do Igor aqui, ele vai falar 5 soluções. Cara, tem track record, tem resultado, tá em várias mentorias, é palestrante, doutor em psicologia. Se ele tá falando que o ambiente é importante, deixa eu dar uma atenção pro ambiente. Uhum. Então também não faz sentido a gente investir um tempo de leitura, né? O autor dá uma recomendação e você não fazer. Uhum. Então acho que essa curiosidade ela é primordial. E acho que o livro tem muito disso, né? Porque o livro ele tem um quesito inspirador. Você fala, pô, legal a história do Igor. Será que se eu fizer dar certo pra mim? Uhum. Aí você começa a ir buscando coisas. E a coisa mais interessante é que é barato, né? Muito. Nossa, é muito barato. Tem preciosidades em livros que têm um potencial enorme de impactar e modificar a vida das pessoas para melhor a um custo muito pequeno. Muito. Ó, eu sei que você lê um livro, eu vou citar ele agora porque eu fiz um vídeo sobre isso, que eu tava na Bienal e acabei falando sobre ele, que é Uma Boa Vida. Sim, recentemente, agora. Eu vi lá no seu story. Eu até comentei, falei, nossa, tal, né? Esse livro é maravilhoso. A gente leu no Clube do Livro ano passado. Demais. Cara, 84 anos estudando o que é ter uma boa vida. Passaram diversos pesquisadores. O que é ter uma boa vida? 84 anos por R$59. Cara, é absurdo. 84 anos de pesquisa, pessoa envolvida, energia, pesquisa quantitativa, qualitativa, entrevista, pra te falar, cara, faz isso aqui que vai dar certo. Só isso aqui, foca nisso. E tu encontra isso em livro, cara. Só que daí tem interessante que eu acho que aí entra um pouco daquilo que você faz no seu trabalho. Eu também tinha essa ideia antes, depois eu me libertei dessa ideia de que se eu comecei o livro tem que ir até o fim. Não, larga. Tem que ler tudo, parágrafo por parágrafo, tem que fazer anotações, papapá. Ou seja, na verdade, me dá a impressão de que nós aprendemos a ler livro de forma errada. E isso, ao invés de nos aproximar deles, nos afastou. Total. Então, aí vem muito o teu serviço, o teu trabalho. Eu agradeço muito pelo que você faz, porque isso faz com que muitas pessoas se interessem por um hábito que tem grande potencial de mudar a vida da pessoa. Que é de ler livro, que você mostra, te solta disso. Não é por aí que você vai ler livro, e não é qualquer livro que você vai ler. E eu sei que você ensina como fazer uma leitura que seja assertiva e que leve realmente a benefícios na vida da pessoa. É porque, Igor, o que acontece? Eu percebi no longo da minha jornada, e foi uma dor minha também. Eu não sabia escolher os livros.
Só que daí eu não conseguia ler, não me conectava com a leitura e eu punha a culpa em quem? Na leitura. Uhum. É ruim. E não na minha decisão errada de escolher um livro. Entendi. Vou dar um exemplo. Tem aqui o Rápido e Devagar. Maravilhoso. Técnico pra caramba. Nossa. Muito denso. O que aconteceu? Eu comecei a ler com afinco mesmo em 2020. Aí eu li 2, 3 livros, 4 livros, falei, tô pronto pro mundo. Todo mundo tá lendo. Aí sabe aquela história da mãe, você não é todo mundo? Todo mundo tava lendo Rápido e Devagar. Era o livro do momento. Eu falei, eu vou ler Rápido e Devagar, pô. Eu já li 6 livros. O que vai ser de difícil aqui? O que aconteceu? Quase que eu perdi o hábito recém-criado. Porque eu comecei a perceber que eu tava fugindo da leitura porque era um conteúdo que eu não tava me conectando. Uhum. Não era o momento. Não era o momento. Ao mesmo tempo, eu fui ler 2 anos e meio depois e falei, cara, isso aqui é maravilhoso, mas não é pra todo mundo. Uhum. Então eu vejo que às vezes a galera tropeça nisso. Pô, o Igor tá lendo, eu vou ler também. O Adilson tá lendo, eu vou ler também. Mas você lê como uma estratégia, eu leio como uma estratégia. Uhum. As pessoas não sabem a nossa estratégia. Não sabe. Ela vai pegar o livro que o Igor tá lendo, vai falar, cara, mas que leitura chata, a leitura não é pra mim. O meu próprio livro, ele é carregado, ele não é só técnico, ele é para ser um guia, ou seja, a forma como eu escrevi o livro é uma conversa. Sim, não, tem exercício aqui, pô. E tem exercício, exatamente. E tem partes que eu conto histórias, entre aspas, de clientes, entre aspas, porque não são bem só fatos reais, de clientes que eu já atendi, e que se isso porventura não for interessante pra pessoa, tá ok, passa a parte da história e vai pro resto, entende? É como se você estivesse vendo um programa e dá propaganda, tá, passa a propaganda e vai direto pro programa. É mais ou menos isso, né? Então, a pessoa permitir-se fazer isso com o livro, nossa, vai ter grandes benefícios. Com certeza. E sobre o Rápido e Devagar que você falou também foi difícil pra mim, viu? Né? Porque, o Igor é da área, então sabe, não, mas eu achei a forma como... Me deu a impressão de que os autores, eles, enfim, ganharam o prêmio Nobel de Economia, eu acho que foi, né? Foi de Economia. E isso dá um currículo, né? Sim. Muito grande pro livro. Só que me deu a impressão de que eles... eu não sei, eu não conheço, nunca conversei com eles. Vem cá, me conta, por que você escreveu esse livro aqui? De onde você tirou isso aí? Mas me deu a impressão de que eles quiseram trazer muita pesquisa para justificar o conceito que é muito simples. E não precisava ter tanta pesquisa assim. Então, acho que se a editora, que é assistente, se eu não me engano, né? Não? Objetiva. Se a Objetiva um dia tiver a possibilidade dos autores, agora, né, o autor já partiu recentemente, infelizmente, mas se tivesse autoridade para fazer um pequeno, melhores momentos do livro, seria fantástico. Quer ver um livro que tem tudo a ver com esse? Não sei se você leu já, que chama Arte de Pensar Claramente. Tu acredita que tá na lista desse ano ainda? Não li ainda. Maravilhoso, cara. Ele tem, acho que, 100 vieses comportamentais. E aí ele vai... Só que assim, ele é muito didático. Ele vai apresentar o viés, não como a pesquisa foi feita. Entendi. Mas assim, toma cuidado que esse viés aqui pode te atrapalhar nesse aspecto aqui. Então, cada capítulo é 3, 4 páginas. Entendi. Com histórias, a gente se conecta mais com histórias. E aí flui mais. Mas se você pegar a essência... É a mesma coisa do Rápido e Devagar. Só muda a linguagem, só muda um pouquinho, um pouco mais. Então é muito bom. Esse livro é maravilhoso, cara. É um livro que tá no meu top 5, assim. É mesmo, tá na minha lista desse ano. É muito bom, muito bom. Quero falar uma coisa com você aqui, que outro dia eu passei uma tarde, eu e minha esposa, no seu Instagram, vendo você na rua, perguntando pras pessoas qual é seu sonho. Cara, essa pergunta é muito profunda e cada vez que eu assisto lá, a gente passou um dia, sem brincadeira, acho que a gente ficou 1 hora ali. Qual é o seu sonho? Um cara que tava puxando o cabo, vários, assim. Então, onde surgiu essa ideia? O que você tava visualizando? E conta um pouquinho esse projeto, se é que eu posso chamar assim, que eu acho maravilhoso isso, cara. Eu tenho um projeto de vida, um sonho. O meu sonho é contribuir para a construção de um mundo em que as pessoas tenham a saúde mental necessária para se realizar e ser feliz. Tá bom. Resumindo, é como tá no meu Instagram. O que eu quero é muito simples, que você seja feliz. E teve uma ocasião que eu também estava vendo vídeos no Instagram que tem uma pessoa que é um inglês, Simon Skip, se eu não me engano, eu sou péssimo com sobrenomes. Depois, se for o caso, depois eu mando para ti para você colocar na descrição do vídeo. Ele é um empresário e ele começa questionando para as pessoas qual é o seu sonho,
estimulando que a pessoa venha a fazer um negócio. Tá bom. Ou seja, ele pega a pergunta, mas direcionando... Por exemplo, você tem um negócio de livros, então quer te levar para lá. E eu entendi que essa pergunta, qual é o seu sonho, ela realmente é uma pergunta profunda, mas ao mesmo tempo que traz aquilo que realizaria a pessoa. Que daí vem aquilo que é o meu grande objetivo, que é ajudar as pessoas a serem felizes. Tá. Para mim, assim, não é possível... Eu tenho uma ideia que assim, não é possível que a vida seja só sofrimento, perrengue, dor, boleto pra pagar, noite mal dormida. Não é possível. Ao mesmo tempo, não é possível que a vida seja meio hedonista, assim, tipo, vamos viver os prazeres e azar, não vou me preocupar com o futuro. Não. A vida, na verdade, tem a ver com uma realização, mas uma realização mais profunda que deixa um legado. Tá. E eu identifiquei que nessa pergunta, vendo o Reels, assim, tipo, cara, gostei dessa pergunta. Poderia trazer para as pessoas, rapidamente nas ruas, pelo menos a refletir. Durante muito tempo eu não sabia qual era o meu sonho. Eu não perguntei nem para mim mesmo. Não sei qual é o seu sonho, por exemplo, disso. Não sei se você se perguntou, se a sua esposa se perguntou. Então, quando eu faço essa pergunta assim na rua, às vezes talvez possa ser a primeira vez que eu faço uma pergunta para uma pessoa, a primeira vez que ela se faz essa pergunta. Mas meio que um despertar da consciência, eu penso, sim, eu vejo isso, sabe? Sim. Pensa um pouquinho sobre isso. O que você está fazendo para se aproximar desse sonho? Talvez ela não vai conseguir responder na hora, mas ela vai com a cabeça desse tamanho, vai para casa e falar, e agora, qual que é meu sonho? Qual é meu sonho? Exatamente. Teve um café que eu tava no aeroporto, esperando o horário do voo. Fui bem atendido pela atendente, ele estava disposta, assim, a atender. Daí eu perguntei para ela, assim, posso fazer uma pergunta? Posso fazer uma entrevista rápida? Posso. Eu perguntei pra ela qual é o seu sonho dela. Nossa, nunca parei pra pensar. Daí ela foi atender outra pessoa e deu, bom, pensa e qualquer coisa estou por aqui. Ela foi, atendeu mais 1, 2 pessoas, mas daí quando ela tava vindo, ela falou, acho que agora eu já sei, pensou um pouco. Daí eu comecei a gravar de novo e ela respondeu que ela gostaria. E interessante que ela tinha visto... Eu não tinha pensado antes que esse aqui era o meu sonho, mas agora me faz sentido. Tinha a ver com colaboração, tinha a ver com entrega, com dedicação ao outro, né? Ela falou que ela gostava muito de fazer aquilo que era os cafés, de repente ter a sua própria cafeteria. Então, essa pergunta veio de uma tarde que eu queria, como é que eu posso materializar isso de uma forma simples que as pessoas consigam compreender, vendo vídeos, e eu, caramba, eu posso pegar essa experiência e trazer para minha realidade, que não é do ponto de vista empresarial, mas é do ponto de vista de vida. Deu certo nas ruas perguntando. Nossa, é maravilhoso isso aí, cara. E a maioria responde, né? Sabe que... Tem algumas que dá uma fugidinha e tal. A maioria que a gente mostra, na verdade, né? Muito boa essa. A maioria que grava, né? Que vira... A maioria que grava. Muitas pessoas, na verdade, não falam. Caramba. Não, obrigado, eu não quero. Puxa, tá gravando. E, claro, todas as publicações que eu faço são pessoas que autorizaram a poder publicar. Então... Se a pessoa... Tem pessoas que eu faço a pergunta e ela fala, só não quero que publique, então tudo bem, não. Mas assim, me dá a impressão de que com o passar do tempo eu tô conseguindo notar mais, daí é uma observadora, assim, no meu lado observador de psicólogo, quais pessoas estariam mais dispostas ou não a responder. E eu tô me tornando mais eficiente em fazer as perguntas das pessoas. Tá bom. Então... Também abordar a pessoa já, você olha a linguagem corporal e tal, já... Por exemplo, eu notei já, por exemplo, que se uma pessoa está mexendo no celular, ela tá mais disposta a responder. É mesmo? Porque ela já tá numa fase de entretenimento. Eu posso estar até respondendo no WhatsApp, mas eu posso estar vendo um vídeo numa rede social, então ela já tá assim mais... Disposição, né? Disposição. Mesmo que esteja passando na rua ou esperando um carro, alguém, se tá mexendo no celular, aumenta as chances dela me responder. Olha só. Se ela está conversando com alguém, 2 pessoas vindo, se estão conversando entre si, aumenta as chances de responder. Entendi. Eu faço pergunta para os 2. Agora, se a pessoa está com cabeça baixa, com sacolas nas mãos, dá pra ver que ela tá andando, mas ela não tá lá. Ela não tá conectada. Ela tá pensando no problema, em outra coisa, ela já. tá em outro lugar. Tá. E aí vem uma pessoa e fala, com licença, qual é o seu sonho? Não dá tempo nem da pessoa... Que isso, né? Que sonho? De onde é que veio isso? Não, obrigado. Isso aí seguindo. Tá. Então eu comecei... Agora eu tenho mais sucesso nas perguntas, porque eu espero mais. É quase como um surfista que espera a onda certa, tu entende? Eu tô ali... Essa onda não é boa, essa onda não é boa. Essa aqui é boa. Pode ser que eu consiga pegar, pode ser que eu não consiga. Então eu tô sendo mais eficiente. Mas no início foi... E assim... E foi um exercício pra mim, sabe, Adilson? Porque é difícil ouvir um não, ou ter aquele pensamento tipo, cara, eu vou
perguntar e a pessoa vai me responder meio truncado? Ou será que eu vou saber responder? Porque se você viu então os vídeos, né? Quem assistiu os vídeos lá no Instagram, no TikTok vai ver. Eu faço uma pergunta e não é ensaiado aquilo. Ou seja, eu não sei exatamente que sonho que a pessoa vai dizer. E depois a próxima pergunta que eu faço é: de que forma a tua mente te atrapalha para realizar esse sonho? Você tá próximo ou não, né? O que você tá fazendo hoje tá te levando na direção? E daí a minha ideia é que na terceira etapa do vídeo eu consiga dar uma orientação baseada no livro, baseada na minha experiência, na psicologia, para não simplesmente ser uma entrevista, que seja uma contribuição para a vida da pessoa. Ela me deu o tempo dela, então eu quero contribuir para a vida dela. Então a minha mente tem que também estar disponível assim, do tipo, eu não sei exatamente qual é o sonho dela, eu não sei exatamente qual é o sonho, qual é o problema que a mente vai trazer e qual é a solução. E tudo isso em poucos minutos. Então, às vezes, no início vem aquele receio do tipo, e se eu não souber responder para Dilson? Entendi. Que, sabe, o seu Dilson vier perguntar. Mas daí eu comecei a fazer aquilo que eu sugiro no meu próprio livro. Note o pensamento e deixa passar. Não fica muito tempo nele, que se ficar muito tempo nele, eu fico lá parado com o microfone esperando o melhor momento e eu não faço nenhuma entrevista. Tá bom. Qual que foi o seu grande aprendizado aí nessas séries de entrevistas? Você falou assim, cara, eu aprendi... A responder rápido, a pensar rápido. A acessar o catatal de informações que eu tenho da minha formação. Pulsa de uma caixinha. E daí eu consigo quase como se tivesse... A minha mente funciona quase como se tivesse descritores. Tá bom. Então facilita muito que se o Adilson está dando essa resposta, se o Adilson tem esse sonho, então provavelmente essa estratégia aqui pode ser útil para ele. Então me deu mais agilidade na resposta. Entendi, isso eu aprendi com esses exercícios. Muito bom. Cara, é maravilhoso essa pergunta. Eu adoro, cara. Eu adoro. Conta um pouquinho agora, como é que estão os seus serviços? Tá com mentoria? Tá atendendo ainda? Agora mudou pra cá, pra São Paulo. Como que tá os seus... Quem tá aqui olhando e falou, cara, quero conhecer mais o Igor, conhecer os produtos. Como é que estão os seus serviços hoje? Bom, se você pode me acessar primordialmente pelo Instagram, ali tem um link que tem um WhatsApp direto para falar comigo, com a minha equipe. Tem no YouTube, nas descrições dos meus vídeos no canal do YouTube também, ali tem os e-mails para acessar, mas de uma forma geral, eu centro o meu serviço em dois grandes grupos de serviços. Um que é consultoria, que é 1-a-1, por exemplo, eu com você, com foco em resolver um problema que você esteja passando ou criar um hábito que você queira criar de uma forma bem pontual e específica. Eu quero, no mais rápido possível, te levar você para o ponto B que você quer. Ótimo. Tá bem? Então isso é uma consultoria 1-a-1. Mas eu estou dedicando mais energia para mim na área de ensino, de educação. Legal. Eu notei que essa forma de ensino pode alcançar muito mais pessoas do que eu com o meu serviço de psicoterapia ou com 1-a-1. Então, na parte de ensino, eu tenho daí 2 braços. Um deles, que é o Diário da Mente, que eu coloco todos os dias no YouTube, no Spotify. Tem a ver com conteúdo realmente, como diz o nome, para desenvolver uma mentalidade certa que leva para a vida que quer. E daqui agora, logo mais, vai sair, daqui a pouco tempo, provavelmente quando sair o episódio já vai estar no ar, um produto direcionado às pessoas que querem realmente criar os hábitos certos, ou seja, todo dia treinando um hábito para ser melhor do que ontem. Ótimo. Então, esse aqui é mais direcionado provavelmente às pessoas que estão me assistindo agora. E um outro produto que eu faço daí é direcionado para empresários como você ou como você que está me vendo aqui, que a minha ideia é, com mentoria, com orientação, com ensino também, ajudar as pessoas a terem uma mentalidade empreendedora. Boa. Ou seja, que consiga ter essa mentalidade para o sucesso. E sucesso não é apenas dinheiro. Sucesso é tempo também. É presença com a família. Sucesso é ter a saúde que quer ter. E também, por óbvio, dinheiro também. Sim. Então, meu serviço entra em consultoria e orientação de mentoria, que eu chamo de mentoria comportamental. Muito bom. Muito bom. Vou deixar aqui na descrição, hein, gente, os links aqui do Igor, do YouTube, do Diário da Mente, que é o podcast dele, tanto do Spotify, do YouTube, vou deixar tudo aqui para vocês, tá? Eu quero saber agora o Igor Leitor. Como é que é esse cara? Vamos entrar na figura leitor. Olhando a sua jornada, teve algum livro que você falou assim, cara, esse livro aqui mudou o jeito de eu enxergar o mundo, aquele livro muito importante que mudou tudo? Tem. Teve 2 livros que me impactaram. Um lá em 2006. Tá. Tava estudando, tava no meu último ano de graduação de psicologia e
nunca fui muito estimulado à leitura. Na verdade, eu fui estimulado da forma errada, fui estimulado na forma da punição. Tá bom. Né? Tipo, lê, senão você não vai, sei lá, jogar videogame, não vai brincar. Era uma coisa assim, mais punitivo o negócio, então se tornou aversivo. Dei corte no tempo, fiz faculdade de psicologia, precisava ler um monte de texto. E teve um livro técnico que me apresentou a abordagem teórica que eu utilizei durante muitos anos quando era psicoterapeuta, quando eu estava em psicoterapia. Que é a terapia cognitiva da Judith Beck. A autora é Judith Beck e o livro é Terapia Cognitiva. Tá bom. E é bem técnico para psicólogo. Isso foi para mim um divisor de água em 2006. Dei corte no tempo, lia sempre livro técnico, até que eu notei na minha atuação profissional que eu poderia impactar muito mais pessoas se eu realmente me tornasse um educador mental. Ok. Ou seja, aquele que ensina sobre aspectos da mente. E daí eu precisei aprender a ser empresário. Então, nesse mundo empresarial, eu abri para um outro mundo de livros direcionados a negócios, a produtividade, a performance. E daí, deste mundo aqui que nós estamos falando agora já 2023. Ou seja, até ali 2022, de 2006 a 2022, eu lia sempre livros técnicos. Eu lembro, quando a gente se conheceu, você estava exatamente nesse momento de, eu vou parar um pouco na parte mais técnica para ir para esse caminho. Então, na verdade, e na parte técnica eu lia quando eu precisava. Vou atender determinado transtorno, eu ia aquele livro, ou lia aquele capítulo específico. Então, em 2023, nós estamos falando de 2 anos atrás, daí sim eu virei um leitor diário e habituado, né, com o hábito de ler livros de outras áreas que não técnicas. Tá bom. Para conhecer os outros mundos. E desse livro todo aqui, de 2023 para cá, para mim, que foi divisor de águas, que eu recomendo muito a lerem, é o Apaixone-se pelo Problema e não pela Solução. É o do fundador do Waze, Ur Levine. Né? Do Waze, né? Do fundador do Waze. Eu acho que ele para quem quer ter uma mudança de carreira, uma construção de um negócio, pequeno, médio ou grande, é um livro essencial. Porque ele fala muito da mentalidade de um empresário. Tem um capítulo lá, que é o capítulo 2, que é bem técnico para startups. Que daí, bom, lê meio, vai passando, eu mesmo li, ele falou de termos muito técnicos, eu entendi que isso aqui é para quem tem startups. Tá bom. Mas é um capítulo só. Todos os outros envolvem mentalidade. O cara foi muito bom direto e pra mim foi um divisor. Mas assim, é difícil dar um. Eu daria esse um, mas se eu pudesse dar 2 primeiros lugares... Boa, tem mais um então. Permite colocar assim, os dois assim, no primeiro lugar nos últimos anos, foi o livro Cabeça de Campeão, que eu li no ano passado, que foi lançado ano passado. Tem 2 nomes de autores com sobrenomes muito difíceis e eu tenho uma vergonha, eu sou péssimo com o nome de autor. Eu sei, esse o Joel trouxe ele pro Brasil, não foi? Trouxe pro Brasil. Tá. O não autor, ele trouxe o livro, né? Pegou o direito do livro. Pegou o direito e conseguiu pela Citadel vender. Tá. Por que ele é bom? Porque daí vem o meu lado psicólogo, né? Ótimo. Os autores conseguiram pegar conceitos difíceis da psicologia e trazer para uma população, uma linguagem muito popular. Tá bom. E você pensa, mas é só para esporte, Igor? Não. Cabeça de Campeão, em sua grande parte, os exemplos são de esporte, mas toda aquela questão de constância, de treino, de derrotas e vitórias, todos os empresários e empreendedores, até mesmo funcionários, colaboradores de empresa passam. Então ele fala de como ter essa cabeça que te leve à vitória na vida. Nossa, muito bom. É muito bom isso. Então eu colocaria esses 2 livros, o Apaixone-se pelo Problema e não pela Solução, e Cabeça de Campeão como no primeiro lugar, assim. Tá. Fora todos os outros que eu já li desde 2023. Você sabe que eu tenho os 2 em casa e eu não li ainda, cara. Não li os 2. Bota na fila. Talvez possa ser o melhor de 2025. Vou pôr na fila, sim. Esse do Waze eu vi uma chamada dele falando do... É que o Joel fala muito disso, né? Que o dinheiro tá no problema, né? E esse livro me ajudou nisso. Acho que o Joel teve clareza disso. Não sei, nunca cheguei a perguntar, mas eu acho que eu vi que ele começou a falar sobre isso depois do livro. Então talvez já... Sabe aquela coisa assim... Ronda a cabeça, mas quando tu lê uma coisa... Caramba, é isso. Definiu, né? Definiu. Era essa palavra, é isso aí. Então, acho que o livro ajudou muito nisso. E é muito claro mesmo nisso, porque muitas pessoas que empreendem não dão certos negócios porque focam no melhor produto, no melhor serviço. E tá certo, é bom ter o melhor produto e serviço. Mas não é aqui que você tem que se apaixonar. Eu mesmo, nos negócios anteriores, me apaixonava pelo produto.
ao invés de olhar o problema. Uma vez que você foca no problema, o produto pode mudar. Sim. E tá tudo bem, o serviço pode mudar, tudo bem, mas aqui tá o problema. O meu problema, por exemplo, é um problema grande o suficiente pra se resolver. Eu já te falei aqui. Sim. Eu quero ajudar as pessoas a serem felizes. Gigante. É muito grande, não é? E tem vários produtos que podem ser ofertados pra isso, vários serviços que podem ser ofertados pra isso. Então, quando eu me apaixono pelo problema, eu tenho um propósito de vida que vai me levar até o último dia da vida. E tem até uma clareza maior também pra você seguir, né? Uhum. Porque se você vai criar um produto, alguma coisa, você vai olhar, tá alinhado com o problema que eu quero resolver? Perfeito. Tá, então beleza, tá alinhado, temos sinergia. Senão você cria coisas da cabeça, nossa cabeça é super criativa, né? Exato. A gente sai criando vários produtos que não tá atrelado com uma dor, né? Exatamente. Não faz sentido daí, né? Muito bom, cara, eu vou ler. E os teus livros? Agora fico curioso de saber o teu. Qual é o teu O meu? maior, assim, aquele que você coloca assim, caramba, depois desse... Cara, eu tive um livro, assim, que mudou muito, que foi O Obstáculo é o Caminho. O Obstáculo é o Caminho, não conhecia do esse. Ryan Holiday. Que assim, eu sou fã do Ryan Holiday. É? Tudo que ele escreve, eu compro. Tudo. Gosto muito da filosofia estoica. Que é você controla, que tem tudo a ver também com a mente, né? Tudo. Você foca no que você controla, o que você não controla, deixa pra passar. lá. E esse Obstáculo é o Caminho, cara, ele foi crucial na minha jornada. Eu tive um problema de saúde lá atrás e eu tava ainda ali remoendo, sabe? Puto, porque Preso eu... nele. porque eu... O que eu fiz? Puto, como é que eu saio disso, tal? E aí quando veio esse livro, alguém de presente, olha que... Dê livros de presente. Você não sabe Você pode mudar a vida de alguém com um livro. Concordo. Do mesmo jeito que esse livro mudou a minha. E aí, um amigo meu deu de presente, próximo, ele sabia o que eu tava passando, ele falou, cara, lê esse livro aqui. O próprio nome já diz, o obstáculo é o caminho. Fantástico. Né? Então, tipo assim, aí ele disserta várias figuras históricas de muitos anos atrás, que tipo, a pessoa lá entendeu aquela dor e fez daquilo um novo começo. É meio batido, mas é muito crucial você às vezes olhar para o que você já passou e falar, cara, realmente já foi, o que eu posso fazer agora? Né? Começar a mudar a ótica, né? Então foi, assim, crucial. Porque daí eu olhei a minha jornada, falei, beleza, aconteceu. Se eu olhar o copo meio cheio, eu tenho mais a agradecer do que a ficar me lamentando. E bora pra frente, que talvez isso que foi necessário para me levar para um próximo nível, para um, né? Então esse livro pra mim, cara, ele é um dos livros que eu dou de presente. O Obstáculo é o Caminho. Demais. Muito bom. O Obstáculo é o Caminho. Eu vou ficar atento a ele. Vou querer ler agora. Ele é bom demais, cara. E é isso, ele vai falar, ó, tem um problema? Beleza. Talvez só faça parte da sua jornada, ou às vezes talvez aquele problema ele vem pra poder te orientar pro rumo que você precisa na sua vida. Né? Talvez ele vai te tirar da inércia, vai ser difícil, mas é o que você precisa naquele momento, porque sozinho você não iria, talvez. Uhum. Você não vai... É como se fosse assim, você precisa disso pra amadurecer pro que te espera. Que demais. Então é maravilhoso esse livro, cara. Que demais. Vou ler, fiquei curioso. É bom. E tu falou assim, né? O título, ele já diz o que é, né? Obstáculo é o caminho, e pode ser que dentro do livro não tenha uma grande novidade. Quando tu tava falando, me dei uma pensada que não, o livro também não pode ser tão disruptivo assim, porque ele desconecta. Total. E muitas vezes o livro vem na função de poder validar alguma coisa que você já tá percebendo e poder dizer assim, né? Tipo, caramba, se esse autor que tem tanto conhecimento trouxe isso, que vai muito ao encontro que eu tava pensando ou precisando, então é aqui o caminho. A mente, ela é uma grande aliada da nossa vida, mas ela pode emperrar demais a nossa vida. A crença, ela pode te jogar lá pra cima, como ela pode te derrubar, né? Porque se for uma crença forte, positiva, talvez você vai vivenciar aquilo e, legal, eu acredito, vai dar certo. Mas também se for uma crença negativa, ela te trava, né? E a probabilidade maior é que nós tenhamos crenças negativas. Porque nós não temos uma formação emocional como temos uma formação em conhecimentos gerais, por exemplo. Tá. Então, as chances são de que os nossos pais, na melhor das tentativas, fizeram errado. Tentando acertar. Sim, fizeram o que podia, né?
com aquilo que tinha, entende? E então, a nossa mente, ela lembra afastar do perigo e manter hábitos. Então, ela vai manter hábitos que foram criados desde as primeiras experiências que nós tínhamos nas escolas que nós passamos, com os vizinhos que nós convivemos, com os pais, etc, 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 etc. E o grande problema é que a mente que hoje nós estamos decidindo coisas é baseada em toda essa experiência aqui que nós tivemos, tu entende? Sim. E daí, isso, tu falou assim, se tiver criança positiva pode levar pra cima e criança negativa pode levar pra baixo, é porque dependendo da sua história de vida, você vai ter uma tendência a escolher coisas que te levam pra frente ou uma tendência a escolher coisas que te levam pra trás ou que te impedem. Daí, a coisa mais importante que nós temos que ter de tudo que nós estamos falando aqui, se pudesse ter uma coisa que a pessoa pudesse lembrar, né, e tirar desse podcast, é que nós não podemos permitir que a protagonista da nossa vida seja a nossa mente. Nossa. Não é possível. A protagonista da vida, ou o protagonista no caso sou eu, é você, a sua esposa, a protagonista da vida dela. Nós temos o poder de escolher seguir a mente ou não. E sempre lembrando que a nossa mente sempre vai tentar nos proteger do perigo e manter nossos hábitos. Se os nossos hábitos vêm de uma história de vida difícil, vai ser difícil a gente dar saltos de fé. Sim. Mas quanto mais saltos de fé nós dermos, mais nós vamos voltar a ter esse protagonismo na vida. Sim. E os livros ajudam muito nisso, a trazer o protagonismo para nós. O Ryan Holiday, nesse livro, se eu não me engano, é nesse ou é num outro livro chamado Quietude e a Chave. Não lembro se é nesse ou no Quietude e a Chave. Ele fala uma coisa que ficou ficou muito marcante para mim. Ele fala assim, quem tá no controle? Você ou suas emoções? Fantástico. É muito próxima à pergunta que eu fiz, né? É isso. E daí quando você começa a decidir que quem vai mandar na sua vida é você e não sua mente, já não importa mais que pensamento vem, que emoção vem. Eu quero ter essa vida aqui. Eu vou trabalhar para ter essa vida e eu vou ir até ela. Como? Bom, daí vamos falar do livro de novo, né? Usando as 5 soluções. Você falou de uma coisa bem legal aqui que me veio um insight agora. A gente falou muito sobre hábito. Você fala muito sobre colocar bons hábitos, tirar bons hábitos. Tem um livro queridinho seu de hábito que você possa indicar para a audiência? Boa. Que você fala assim, não, esse aqui é legal, esse aqui vale a pena. Dos que nós temos hoje disponíveis, o melhor é Hábitos Atômicos, do James Clear. Melhor. Uma linguagem mais acessível, exemplos bons do dia a dia. Se você seguir o James Clear e entender inglês, se bem que hoje talvez nem precise tanto entender inglês, né? Você consegue, se você não sabe inglês, usar um Google Tradutor ou um ChatGPT da vida e traduz. Ele todas as semanas tem uma newsletter que ele envia com aspectos vinculados a hábitos. Então, o James Clear, ele realmente se interessa em ajudar as pessoas a criarem hábitos atômicos, né? Maravilhoso. Então, dos lábios todos, esse aqui, pra mim, dos livros. Eu coloquei, né? Foi sempre em janeiro eu coloco um livro de hábito no Clube do Livro. Que acho que é o momento pede, né? É um portal, é um portal que se abre, né? Então, novo ano, novo começo. Em 2023, não, 24 eu coloquei hábitos atômicos. Esse ano eu coloquei um maravilhoso também que chama Microhábitos. Microhábitos, também é bom. Muito Concordo. bom também. Muito bom. Mas hábitos atômicos realmente ele deixa muito palpável. E foi tão importante o hábitos atômicos para mim, né, na minha jornada. Vou contar uma história rapidinho. Que foi uma mudança assim incrível. Quando eu tava lendo hábitos atômicos a primeira vez, e você falou que hoje sobre isso, que é focar num hábito, porque ele fala assim, cara, por que às vezes as pessoas não conseguem seguir as resoluções de ano novo? Porque elas querem mudar 16 hábitos ao mesmo tempo. Ela quer começar a fazer inglês, ela quer fazer academia, comer saudável, ela quer... E você falou exatamente a essência do livro. Escolhe um, cara. Escolhe um. O que tem maior potencial de afetar os outros. Total. E tem outra coisa interessante que as pessoas também, daí de outro hábito, que elas não se dão conta, é de hábitos alimentares. Querem mudar os hábitos alimentares. E daí vão lá no nutróloga, no nutricionista, no endócrino, daí vem com uma nova dieta, né? Tá. Tipo, no café da manhã come isso, almoço aquilo, janta aquilo. Vou colocar em prática isso aqui. E o grande erro é que as pessoas entendem que isso aqui é um hábito. É o hábito alimentar. Não é o hábito alimentar. Entendi. Café da manhã é um hábito, almoço é outro hábito, lanche da tarde é outro hábito,
janta é outro hábito. Tanto é que a gente não come aquilo que a gente come no almoço no café da manhã. As comidas é diferente. Se você comeu o que você come no almoço no café da manhã, vai soar estranho. Tipo, opa. Sim, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Então, na verdade, cada episódio é um hábito. E quando as pessoas tentam mudar todos de uma vez, é muito difícil manter. Por isso... Que é o tal do que você falou do pior dia. No seu pior dia, você consegue, talvez, fazer tudo isso? Não. Então, o que você consegue no pior dia? Esse aqui, então começa com esse. Depois que esse está instaurado, passa para a próxima refeição. Depois para a próxima. Claro, estamos falando de pessoas que não têm lá uma condição, sei lá, intolerância a glúten, lactose, Sim. Intolerância, diabetes, que precisa mudar drasticamente. Fazer um corte, né? Poxa vida, eu sinto muito, vai ser difícil pra caramba, mas vai ter que ser todos os hábitos, daí sim. Mas a ampla maioria das pessoas não precisa. Mas eu tenho pressa para reduzir o peso, eu tenho pressa para ter a alimentação adequada. Mas se você quer ter pressa, você não vai criar o hábito. Você vai conseguir o benefício e vai voltar depois ao comportamento anterior. Agora, se você quer criar o hábito, nós temos que ter o tempo do hábito. E não é 21 dias. O tempo do hábito para que ele possa ser instaurado, ele respeita a rotina que você tem. Então, cria um, depois cria outro, depois cria outro. Só no exemplo alimentar aqui, né? Certo. Muito bom, cara. Legal, eu gosto bastante do Hábitos Atômicos também. E Microhábitos também é bom, concordo contigo. Microhábitos eu gostei também. Os dois muito bons, cara. Acho que são livros que não deveria ler. Não vou falar tem que, porque a gente não tem que nada, né? Mas são livros que a gente recomenda dar uma olhada, porque tem um potencial muito grande de mudar. O atômico já fala, né? Exato. É uma atômico, micro hábito, é você muda uma pequena ação que tem potencial de mudar tudo. Afetar muito. Muito bom. Igor, o que é óbvio pra você e as pessoas não percebem, cara? Você fala, Dilson, cara, isso aqui é tão óbvio, a galera tá tropeçando nisso aí, cara. Que é óbvio. As pessoas estão tropeçando. É óbvio, as pessoas estão tropeçando. Duas coisas eu diria. Uma delas é dizer eu te amo. Nossa. Dizer eu te amo, cara, é tão óbvio. Se tu ama alguém, diz eu te amo, cara. Dá um abraço, dá um beijo. Eu tenho que dizer todo dia? Tem que dizer todo dia. Eu digo todo dia eu te amo pros meus filhos, eu digo pra minha esposa. Meu filho chega e fala, tu de novo, eu te amo, pai. Sim, porque é verdade, eu te amo. E aqui é tão óbvio. Porque o amor é a emoção do vínculo. É a emoção da conexão. E eu não tô falando só amor no sentido... afetivo, né? No sentido de marido e mulher, namorado, mas amor de amigos também. Cara, diz eu te amo pro teu amigo. Mas eu vou dizer pra um homem, vai, qual é o problema? Diz eu te amo pra sua amiga. Entende? No sentido de vínculo. Cara, tu é importante pra mim. Essa é uma coisa que as pessoas estão falhando em dizer eu te amo. Muito bom. E a segunda coisa que as pessoas estão falhando e é tão óbvio. Tão óbvio. Nossa, eu falei segunda coisa, mas vem 3 já, né? Não, manda 3, vamos mandar 3. Vamos mandar 3. Se me permite mandar 3, vai ser ótimo. A segunda coisa é expressar a vulnerabilidade. Tem só um contexto que não dá pra mostrar a vulnerabilidade quando há uma questão hierárquica. Certo. Opa, sabe? Bom ponto. Tá com o chefe e daí o chefe tá te colocando e você vai lá e fala, nossa, o que você fala está doendo meu coração, tá me deixando muito angustiado, me deixando nervoso. Talvez não seja o momento ou o tipo de relação. Né? Quando há uma hierarquia, é um momento que não necessariamente se mostra vulnerabilidade. Agora, em outras relações, que a maioria das relações que nós temos não são hierárquicas. E mesmo a hierarquia entre filhos e pais, se você está acima da hierarquia, você pode mostrar vulnerabilidade. Ótimo. É importante mostrar vulnerabilidade para as pessoas abaixo de você, para que elas saibam que elas também podem ser vulneráveis, e está tudo bem. Total. É muito pesado, emocionalmente falando, mostrar que eu não estou ansioso, que eu não estou triste, que eu não estou com medo. Coragem. Que eu sou super-homem, Mulher Maravilha, né? Exato. Não. Eu tenho medo, tá ruim, tô ansioso, não sei se vai dar certo, tô preocupado. Caramba, é muito importante mostrar a vulnerabilidade e as pessoas estão falhando aqui. Muito bom. Você leu Brené Brown já? Sim, fantástico. Ela navega com tranquilidade. Com muita tranquilidade, com muito conhecimento. De novo, bem baratinho, traz uma experiência assim revolucionária. Verdade.
Tem muito tesouro em livrarias, né? Sim. E o terceiro, que as pessoas estão errando no óbvio, é de estabelecer e comunicar os limites pessoais. Cara, a linha vermelha. Adilson, não passa daqui, Adilson. Muito bom. Daí eu não falo pra ti, não passa daqui. Você insistentemente passa. Eu me sinto mal contigo. Eu entro em burnout ou em sofrimento contigo. Eu não quero mais te ver. Mas a única coisa que precisava fazer é falar, Adilson, não passa daqui, tá? Essa linha aqui é a linha vermelha. Como assim estabelecer limites? Vamos supor que você fique me dando apelidos. E eu não gosto que tu me dê apelidos. Como você vai saber que eu não gosto que tu me dê apelidos se eu não disser pra você? Adilson, cara, eu gosto demais de ti, respeito demais você, acho você muito piadista, mas eu não gosto que você me dê apelidos, eu não quero que você fique me dando apelido. Se você quer manter a relação comigo e se você acha que é importante, não me dá mais apelido, cara. Cara, isso tá muito óbvio pra mim também. Sabe por quê? A gente acabou de ler na comunidade agora... Vamos entrar em maio agora, a gente leu em abril, né? Estamos em abril gravando ainda aqui. Comunicação não violenta. Você leu? Não li ainda, mas eu sei da base que é de estabelecer e comunicar limites. Isso, necessidade. Ó, eu tenho uma necessidade, você tem uma necessidade, você tem ter a clareza de deixar claro pro outro o limite. E isso protege muito as relações. Muito. Estabelecer limites. Muitas relações. E quando as relações estão protegidas, elas são mais duradouras. Daí vai naquele livro que nós vimos, né, o que faz as pessoas serem felizes, que nós falamos há pouco tempo, né? Uma boa vida. Uma boa vida, que é o relacionamento, as relações. Se eu consigo manter relações importantes durante muito tempo, eu vou me sentir feliz. Como é que eu vou conseguir manter relações importantes durante muito tempo? Dizendo eu te amo, mostrando vulnerabilidade pra elas e estabelecendo limites. Nossa. Esses 3 pilares é muito óbvio. É óbvio, né? É muito óbvio. Óbvio que ignoramos. Um outro livro bom também, né? Óbvio que ignoramos. Caramba, não. O Comunicação Não Violenta, ele é pique rápido e devagar. Ele é difícil. Não é uma leitura prazerosa. Ele é um livro denso. Ele vai te convidar pra... Qual que é a sua necessidade realmente? Ele fala, por exemplo, uma coisa que foi muito marcante pra mim. Quando você sente raiva de alguém, na verdade é uma necessidade sua não atendida. Entendi. Só que, cara, você vai falar isso, é muito profundo pra você explicar, viu? Sabe a raiva que você tem? É uma necessidade que a pessoa não atendeu. Mas, cara, qual que é a minha necessidade? Às vezes a pessoa nem para pra se perguntar qual que é a necessidade dela. E ela sente raiva do outro. Então é um livro profundo, ele vai te convidar a pensar, mas... Ao mesmo tempo, se é a autora ou o autor da comunicação não violenta? O autor. O autor. Ao mesmo tempo, concordo com ele nesse ponto, mas a raiva, ela é uma emoção também que acontece quando o limite é rompido. Total. Então eu posso sentir raiva porque a minha necessidade não foi atendida. Eu também não falei, né? Minha, claro. Mas também quando o limite é rompido, eu posso falar pra você o limite. Adilson, não passa daqui. E você vai lá e passa deliberadamente o limite. E é um dever da minha mente me fazer sentir raiva de ti. Sim. E de eu comunicar pra você a raiva. Era uma regra combinada, né? Exato, combinamos essa regra, né? Então a raiva tem esses 2 pilares, que é da necessidade que é minha e não sua. E daí eu posso estar com raiva de você, mas é uma necessidade minha. Mas um outro ponto que é a mesma emoção e é difícil a gente notar a diferença quando passou o limite. Muito bom. Cara, olha que interessante. Acho que os últimos 20 minutos a gente trocou uma ideia aqui com conceitos de alguns livros que a gente leu. É verdade. Esse é o poder da leitura, tá vendo? Você vai puxando da caixinha de ferramenta, né? E quanto mais você lê, mais você consegue fazer nexo entre eles, né? Tem esse livro, daquele autor falou aquilo aí, eu concordo com aquilo, etc. Fantástico. Bom. Se pudesse me emprestar um superpoder. Adilson, esse superpoder aqui é seu hoje, cara. Qual que é o superpoder do Igor? O meu superpoder... Puxa vida, nunca vi que eu tinha um superpoder. Deixa eu pensar qual é o meu superpoder. Tenho? Com certeza, tem mais de um até, deve ter. Eu acho que tem algo que eu faço que é quase que intuitivo e as pessoas dizem isso de mim e bom, então eu acredito que seja isso mesmo. É o poder de acalmar. Boa. As pessoas falam, nossa, o Igor fala de um jeito que acalma, tipo, dá vontade de ficar olhando pra ele, não dá uma paz. Então eu acho que por mais que eu não ache que eu faça isso, eu imagino que eu deva ter esse superpoder de acalmar. Então eu passaria esse poder pra você. Você é um cara acolhedor. Né? Quando
todas as vezes que a gente conversou, você transmite essa calma. Vamos conversar, vamos entender o que tá acontecendo. Então, que bom. Então esse é o superpoder que eu passo pra você. Faz muito sentido. Cara, passou voando. Puxa, já acabou. Já acabou. Infelizmente já acabou. Mas eu queria te agradecer de novo. Foi, cara, sensacional. A gente vai sortear esse livro? Ah, sim, eu trouxe Vamos aqui. sortear? Tem um livro aqui Pode que ser? vai sortear. Vamos sortear. Aqui, ó. As 5 soluções. Qual que é a regra? Seguir o Igor, mandar um... O que a gente pode bolar aqui junto? Caramba, o que a gente pode bolar aqui, né? Tem que seguir você. Tem que estar seguindo você no Insta. Então tá, deixa eu ver. O que nós podemos fazer? Vamos pensar aqui. Vamos tirar uma foto e publicar no dia que sair o podcast. Boa. E daí as pessoas que me seguirem e comentarem, tipo... Boa. Esse momento, ó. Tem que bater aqui, uma ó. foto assim agora aqui, ó. Essa Boa. é a regra. Bate uma foto aqui do Igor. Tem que postar lá no story e marcar você. Boa. Marca você e marca eu também pra eu conseguir fazer o sorteio depois. Você consegue fazer o sorteio. Marca Gostei. o Igor e o Adilson lá, o corte dos livros, e a gente faz o sorteio. Então, só para estabelecer direitinho para as pessoas saberem, Boa. né? Para publicar nos stories, no seu stories, marcando o Igor Finger, que é o meu Instagram, Isso. e o Cortes dos livros, que é o do Adilson. Depois postar no stories, marcando nós dois, daí o Adilson vai saber e vai sortear esse livro para você. Vamos fazer mais uma? Opa. Complementar? Simples. Coloca nesse story qual foi o grande aprendizado aqui do papo. Fantástico. Ó, fui lá, assisti e gostei disso aqui. Quero saber isso aí também, para você poder receber esse livro e que seja muito útil, as 5 soluções para você. Será, com certeza. Igor, obrigado de novo. Cara, Obrigado a foi você, querido. incrível. Que bom que deu certo, que bom que você tá pertinho agora, dá pra gente se ver mais. Dá pra ver de novo. Eu que vou pra lá, a gente toma Combinado, um café, a com gente faz certeza. alguma coisa. Obrigado. Desejar sucesso pra você. Amém. E te agradecer pelo seu tempo aqui. Tenho certeza que o pessoal pirou. Obrigado. Deixa um recadinho pro final pra quem ficou até agora com a gente. Quero te lembrar de um aspecto muito importante. Eu não sei exatamente qual momento que você está passando, mas pode ser que seja um momento bem difícil ou trabalhoso. Eu quero te lembrar que você tem algo importante para contribuir com o mundo ou com alguém que está próximo a você. Sirva essa pessoa, ajude essa pessoa, porque ao servir e ajudar, você também vai ser servido e ajudado. E tem um aspecto importante. Lembre-se que a sua mente vai fazer de tudo para você permanecer onde você está. E se essa vida que você está não é a vida que você quer viver, tenha coragem de dar saltos de fé. Esses saltos de fé têm a ver com fazer aquilo que a sua mente muitas vezes está tentando dizer, não vá por aí. Mas que pessoas importantes para você estão dizendo, sim, vá. Se pessoas importantes para você estão dizendo, sim, vá, então vá. Coragem, levanta-te e segue. Muito bom, sensacional. Sensacional. Gente, tem que mandar esse podcast para frente, hein? Foi incrível aqui. Encaminha para o seu amigo, para sua amiga, colega de trabalho, família, para chegar mais longe aqui essa conversa que foi incrível, tá bom? Obrigado. Todas as quartas a gente se encontra às 19 horas. Até semana que vem. Até a próxima.